Então, pessoal, na aula de hoje a gente vai ver a definição de limite. Para isso, nós vamos considerar no plano cartesiano x, y, uma curva qualquer, tá bom? E nessa curva nós vamos achar dois pontos, tá bom? Ponto P e um ponto Q, em que P tem coordenada x e o ponto Q tem coordenada f de x. O ponto Q tem coordenada x mais delta x, porque nós temos que lembrar que esse ponto é esse mais essa variaçãozinha aqui, que é delta x, onde o ponto Q tem coordenada f de x mais delta x, tá bom? E aí a gente vai ver que a definição de limite nada mais é que calcular a inclinação dessa reta que passa por esses dois pontos. Então, se eu calculo essa inclinação aqui, eu calculo um gradiente que tem delta x, essa variaçãozinha aqui, que é ponto final, x grande, viu? Ponto final, menos ponto inicial, e essa variaçãozinha aqui, delta y, que é ponto final, menos ponto inicial. Bem, o gradiente, ou a inclinação, vai ser a variação de y dividida pela variação de x grande. E a gente tem que lembrar que variação é ponto final menos ponto inicial, onde nós temos que ponto final vai ser que em y tem coordenada f de x mais delta x, menos ponto inicial, que é P, que em y tem coordenada f de x, dividida pela variação de x, essa variação aqui, que tem ponto final, que x pequeno, mais delta x pequeno, menos ponto inicial, que é P, que tem coordenada x. E aí a gente pode eliminar aqui x positivo com x negativo. E aí, esse gradiente vai ser a subtração da função aplicada no ponto Q menos o ponto P, dividida pelos pontos Q na coordenada x, que a gente já colocou de cá, já diminuiu, e que vai ser só delta x, tá bom? E aí a gente tem que esse é o iniciozinho. O que acontece agora? E aí a gente vai perceber que, como calculado antes, a variação de y sobre a variação de x vai ser o gradiente, ou seja, a inclinação dessa curva aqui, né? Que vai ser a função aplicada ao ponto variacional menos a função aplicada ao ponto, dividida pela variação aí de x. O que acontece? Quando a gente tender esse ponto para o limite, que nesse caso é até o ponto P, aqui, a gente vai ver que esse gradiente ele vai diminuir. Como? Ele vai ter cada vez ângulo menor, até um ponto em que ele vai ter chegado ao seu limite, que é o ponto P. É quando a gente tende o ponto Q até o ponto P. E aí a gente vai ver que, quando acontece isso, quando a gente tende isso aqui, essa curva, a essa inclinação, a gente vai tender ao ponto P, que é o nosso limite. É quando esse ponto Q aqui, ó, que é
x mais ΔX, ele vai indo, observe, ao seu limite. É quando x mais ΔX, ele tende a x, que é o limite. E aí a gente vai ver que quando isso acontece, esse valor aqui, ΔY sobre ΔX, que é o nosso gradiente, ele vai ficar cada vez menor. Aqui ele tinha um determinado valor, aqui ele vai ter outro, aqui ele vai ter outro. Então a gente vai ver que esse valor ele tende a ficar menor. Inicialmente ele tinha esse tamanho. E aí, quando ele vai diminuindo, ele vai ter esse tamanho. ΔY' sobre ΔX' aqui. E aí, quando isso ocorre, o limite de x mais ΔX tendendo ao seu limite, um ponto qualquer, o que é que vai acontecer? Esse valor aqui, que é grande, ele vai tender para um valor pequeno, um limite, que a gente vai denotar por dzinho, dy, dx, tá bom? Que vai ser, por definição, a função no ponto gravitacional menos a função no ponto dividido por ΔX. Então, limite, quando x tende a um determinado ponto, vai ser dzinho, vai ser um valor bem pequenininho, que nada mais é que esses valores aplicados ao ponto da função, dividida pela variação dessa função. Tá bom? É isso aí. A gente vai ficar aqui para mais outras aulas do canal.